Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2021, segunda fase sobre eletroquímica, mais especificamente sobre a parte de corrosão. Vindo aqui para a questão temos o seguinte: o diagrama ao lado representa algumas espécies que podem ser formadas quando o ferro metálico é exposto a diferentes condições de pH e potencial de redução, medidos contra o eletrodo padrão de hidrogênio. As regiões relativas às espécies hidróxido de ferro 2 e o FeO4 2- estão associadas às regiões marcadas como 1 e 2. Então a gente tem a região 1, aqui a região 2, ele vai querer saber mais para frente qual espécie corresponde a cada espaço que está faltando, e ele fala que não necessariamente nessa ordem, tá? Que eu acabei de falar. Então a gente vai atribuir essa região 1 vai ser de qual dessas espécies e a região 2, tá certo? Então, continuando aqui, então eu coloquei aqui uma representação geral aqui do diagrama, tá? Esse diagrama é chamado de diagrama de Purbe, tá certo? Então, ele dificilmente você viu esse diagrama aqui no ensino médio, tá? Então a FUVEST coloca esse diagrama aqui, ok? Então, por exemplo, lá na universidade, eu já cheguei a dar uma disciplina sobre corrosão para engenharia química. Então, a gente explicava para os alunos essa parte desse diagrama de Purbe, tá certo? Então, esse aqui é para o ferro, mas ele tem as mais diferentes formatos aí, porque vai depender de cada metal e de cada estado de oxidação do metal, tá certo? Então, esse aqui é o diagrama Purbe que a FUVEST nos fornece, e aqui eu peguei uma representação geral para vocês verem as regiões que são divididas esse diagrama de Purbe, tá certo? Então, esse diagrama de Purbe é um diagrama termodinâmico, tá certo? Ele vem aqui, ele fala que esses potenciais eles são medidos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, então, que é o que está mostrando aqui, ó, o potencial padrão, é dado em volt, tá? E aqui ele fala que é o eletrodo padrão de hidrogênio, tá certo? Então, ele é montado a partir da equação de Nernst para cada metal, tá certo? Então, você tem a equação de Nernst, você vai ter lá a espécie que está oxidando, a espécie que vai estar reduzindo, você pega a atividade da espécie que oxida, a atividade da espécie que reduz, e aí você precisa saber quantos elétrons vão estar envolvidos no processo, e aí você constrói esse diagrama a partir da equação de Nernst, tá certo? Então vocês estão vendo que o diagrama vai ter uma região chamada de região de imunidade, tá certo? Então, aqui seria a região de imunidade para o ferro, tá? Você tem a região de corrosão, tá? Então aqui você tem a região de corrosão, tá? Então você está vendo que você vai ter a região de corrosão, onde o pH vai ser bem baixo, tá? Ou lá no extremo, aonde o pH vai ser muito alcalino, tá certo? Então esse diagrama que a FUVEST fornece, ele não está indo até o 14, tá? Então por isso que aqui na ponta aqui você não tem a região de corrosão, ele está vindo aqui mais ou menos até uns 13, não até o 14, onde a pontinha ali seria uma região de corrosão em um meio extremamente alcalino, tá certo? Então, ele está representando aqui, então, pH até 13 aqui mais ou menos, você vem aqui até o pH 0, tá? Então aqui é muito ácido, aqui é muito alcalino, e aí você tem a região de corrosão aqui, na região onde você tem aqui o ferro 2+, e o ferro 3+, o que faz todo sentido, tá certo? Então, aqui você tem as regiões onde esses caras estão na forma oxidada, tá certo? Aqui o ferro está com 2 elétrons a menos e aqui o ferro está com 3 elétrons a menos. Então, a gente já viu que tem a região de imunidade, tá? Nós temos a região de corrosão, onde nós temos essas espécies iônicas, e nós temos a região de passividade, tá certo? Então, eu tenho aqui a região de passividade. E aí, ele vai perguntar para nós, é claro que você no ensino médio não necessariamente precisaria saber sobre o diagrama de Purbe, mas você, pelo que você estudou de eletroquímica, você ia deduzir
algumas coisas que estão relacionadas com esse diagrama de Purbe. Então, falando um pouquinho mais sobre a região, então, o que significa a região de imunidade? Então, na região de imunidade, o ferro ele não sofre corrosão, tá? Então, como que eu chego nessa região de imunidade? Eu tenho que estar dentro dessa escala, dessa faixa de pH, só que eu tenho que ter esse intervalo de potencial. Se eu estiver fora desse intervalo de potencial, eu já não estou mais na região de imunidade. Então, você vê que ele abrange esta parte, toda essa faixa da escala de pH, só que a região de potencial, eu tenho que estar dentro dessa faixa de potencial para estar aqui na região de imunidade, tá certo? Então, aqui eu tenho as regiões de corrosão. Então, as espécies mais estáveis aqui são os íons, que são o ferro 2 e o ferro 3, tá? Então, na região de corrosão, e a ponta que a FUVEST não vai cobrar para nós, aponta num pH extremamente alcalino. Então, na região de passividade, o que nós temos? O composto ele vai ser estável, tá? E se adere à superfície do metal uma camada protetora que vai fazer com que esse metal, nesse caso aqui o ferro, ele não seja oxidado tão facilmente, tá certo? Então, você cria dentro dessa região de passividade uma camada protetora para evitar com que esse ferro ele venha a se oxidar, tá certo? Então, para vocês conhecerem as três regiões, importante, tá? Como a FUVEST está cobrando, então vamos explorar um pouquinho mais, que foi o que a gente fez aqui, tá certo? E aí, quando a gente vem aqui para o próximo slide, o que nós vamos ter? Então, temos aqui o item A. O que ele vai falar para nós no item A? Para evitar a corrosão de um objeto de ferro metálico, então você tem um objeto de ferro que você não quer que seja corroído, tá? E aí já meio que eu deixei a dica, que região que a gente vai estar, o que vai ter que acontecer para que a gente evite a corrosão de um objeto de ferro. Este foi submetido, o objeto, a pH e potencial adequados, formando uma camada de Fe3O4, óxido de ferro 2 e 3, tá? Que está representado aqui nesta faixa aqui do diagrama de Purbe. Então, ele vai falar o que para nós? O que ele quer saber? Ele quer que nós expliquemos como essa camada aqui, ela previne a corrosão no interior do objeto, certo? Então, um item bem simples, bem tranquilo, tá? Então, ó, explique como essa camada previne a corrosão no interior do objeto. É isso que ele está perguntando para nós. Então, o que vai acontecer? Se você está nessa região de passividade, onde o óxido de ferro 2 e 3 se encontra, tá? Então, se você submeter o objeto dentro dessas faixas de pH e dentro dessa faixa de potencial, você cai na região de passividade. E aí, se você está dentro dessa região, se você ajustou o pH e o potencial para cair dentro dessa região, o que você está formando? Você está formando uma camada protetora que vai proteger a parte interna do metal a ser oxidado, tá certo? Então você cria uma camada protetora que vai prevenir a corrosão. Então ele está te falando aqui, ó, como essa camada previne a corrosão? Essa camada previne a corrosão desde que você caia aqui dentro dessa faixa de pH e dentro dessa faixa aqui no eixo Y de potencial padrão, tá certo? Então, essa formação na superfície do metal, ele vai atuar como uma barreira protetora, tá? Então, na região da passividade. Isso vai impedir com que agentes oxidantes que estão no meio, por exemplo, entrem em contato com a superfície do ferro metálico, tá certo? Você criou uma camada que vai proteger esse ferro de ser oxidado, tá? Prevenindo desta forma a corrosão, ok? Essa camada se forma, como a gente acabou de ver, na região de passivação. Lembra que aqui é a imunidade, aqui é a região de corrosão e aqui é a região de passividade. Então ela se forma, ó, na região de passividade, tá certo? Do diagrama de Purbe, onde a estabilidade do metal é garantida
pela presença de filmes compactos de óxidos ou hidróxidos deste metal, tá certo? Que vai reduzir a ação corrosiva desse metal no meio em que ele se encontra. Tudo isso aqui a gente acabou de ver. Então, aqui é o óxido de ferro 2 e ferro 3, que se encontra nessa região. Então, você estando dentro dessa faixa de pH e de potencial, você vai formar uma camada protetora na superfície do metal que vai proteger ele contra a corrosão. Tá certo? Então, é isso que vai acontecer e é isso que a gente vai responder para o pessoal da FUVEST. Então, quando a gente passa aqui para o próximo slide, respondendo para o pessoal em palavras, ele quer que nós expliquemos. Então, a formação de uma camada de óxido de ferro 2 e 3 na superfície do metal atua como barreira impedindo que agentes oxidantes entrem em contato com o ferro metálico e assim prevenindo sua corrosão. Essa camada protetora se forma na região de passivação, como a gente já viu, qual que é a região de passivação, do diagrama de Purbe, onde a estabilidade do metal é garantida pela presença de filmes compactos, de óxidos ou hidróxidos, que reduzem significativamente a ação corrosiva do meio. Foi tudo que a gente discutiu dentro da questão, tá certo? Então é dessa forma que essa camada que é formada dentro daquela faixa de pH e potencial vai proteger o ferro de sofrer a corrosão, tá certo? Então, um item bem tranquilo, como eu disse, você provavelmente não viu o diagrama de Purbe no ensino médio, mas você consegue responder pelo que você estudou de eletroquímica dentro aí do ensino médio, tá certo? Ele não está pedindo nada além do que você consiga resolver, tendo aí feito suas questões, estudado aí esta parte de eletroquímica, ok? Vindo agora para o item B, bem simplesinho o item B, tá? O mais simplesinho de todos, tá? E aí você vê que o diagrama, tá? Essa imagem eu peguei do próprio material da FUVEST, e ele já vem com essa setinha aqui, nesse diagrama de Purbe, ok? Então, ele quer que a gente coloque aqui a semi-reação, então, do processo de redução. Então, a gente vai seguir aqui o sentido da seta, tá certo? O ferro 3 se tornando o ferro 2. Então, a gente vai colocar aqui a equação. O ferro 3+, mais um elétron, formando o ferro 2+. É isso que eu vou colocar no próximo slide para fazer o que a FUVEST está nos perguntando. Então, a gente está seguindo a seta, ó. O ferro 3 se tornando o ferro 2. Isso aqui já é uma reação de redução, só que a gente tem que completar aqui o elétron, tá certo? Porque 3+, você tem que balancear tanto em massa, você tem que ter um ferro de cada lado, quanto a carga também tem que ser igual dos dois lados, tá certo? Então, se esse lado eu tenho uma carga 2+, deste lado eu também preciso colocar, eu preciso ter uma carga 2+. Então, quando eu coloco 3+ com -1, da carga 2+ global aqui de +2, e aqui eu fico também com carga global de +2. Então, aí ele está balanceado tanto em carga, tá? Quanto em massa, tanto em quantidade de ferros aqui, tá certo? Então, isso é importante que você faça. E a indicação de que é uma reação de redução é o elétron estar do lado do reagente, tá certo? Então, fizemos aqui a primeira parte. O que ele vai pedir para nós ainda aqui vai ser o seguinte. Então, ele fala aqui, indique o valor de potencial a partir do qual a reação acontece, tá certo? E a partir de qual potencial essa equação, essa reação acontece, é a partir aqui de 0,8. Então, se eu tenho aqui 0,8, eu já consigo, estou no ferro 3. Então, se eu tenho este valor, eu estou de ferro 3. E aí, eu venho até o ferro 2. Então, a partir de 0,8, essa reação, ela acontece. É possível de ela acontecer. A redução do ferro 3 para ferro 2. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Então, essa reação ocorre a partir do potencial padrão de redução de 0,8. Então, esse valor aqui já é possível com que essa reação ela acontece. Ele fala a partir, o mínimo aqui que você precisa ter é o 0,8. Tá? Pode ser superior? Pode, mas a partir de 0,8, essa reação
ela já acontece. Ok? Então, como eu falei, o item bem simplesinho, bem direto, para a gente continuar aqui, indo agora para o item C, que é o último item. Então, o que ele vai falar agora para nós no item C? Associe corretamente na tabela da folha de respostas cada uma das regiões, região 1 e região 2, com as espécies hidróxido de ferro 2, tá? Esse 2 aqui é a carga do ferro, tá? E aí, aqui, o FeO4 2-, ele quer que justifiquemos a associação feita com base no potencial de redução apresentado no diagrama, tá certo? Como ele quer que responda isso aqui em relação às espécies 1 e 2, essa região e essa região, vai ser de quem? Então, essa região vai ser desse cara ou vai ser desse cara? E essa região vai ser de quem? Tá? E aí ele quer que nós justifiquemos com base aqui nos potenciais padrão de redução, tá certo? E aí ele quer que a gente preencha depois este diagrama aqui, tá? Então, esse diagrama eu tirei da folha de respostas da FUVEST. Então, ele quer que a gente coloque aqui vai ser 1 ou vai ser o 2? E aqui vai ser 1 ou vai ser o 2. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá certo? Então, para clarear melhor, eu vou calcular o número de oxidação do ferro neste composto aqui, tá? Então, aqui é fácil, a carga do ferro aqui é esse 2, esse aqui é o ferro 2, tá? Então, esse 2 aqui é a carga do ferro. Como a hidroxila tem carga -1, eu preciso de 2 hidroxilas para neutralizar o ferro 2+, tá certo? Agora, e esse ferro aqui? Esse ferro aqui não é tão simples, eu tenho que fazer uma continha. Claro que uma continha simples, mas eu tenho que descobrir quem que é a carga, qual é a carga desse ferro para determinar que posição que vai estar cada um deles, porque ele quer que a gente justifique em relação aos potenciais de redução, tá certo? Então, eu vou calcular aqui para ficar mais claro qual que, pelo número de oxidação de cada uma dessas espécies de ferro, a gente vai colocar eles aqui dentro desse diagrama de por B. Vou colocar aqui FeO4 2-, ok? Então, eu quero saber o ferro, o oxigênio eu sei. O número de oxidação do oxigênio é -2. Se for um peróxido, é -1. Se for um superóxido, é -0,5. Aqui não é nem peróxido e nem superóxido. Então, o número de oxidação do oxigênio aqui vai ser -2. Então, -2 vezes 4 oxigênios, aqui eu vou ter -8 dos oxigênios. E essa conta ela tem que dar quanto? Ela tem que ter igual a carga. Esse valor tem que dar igual a carga. Então, a carga aqui é 2-, então isso aqui tem que dar -2. Então, quanto que tem que ser o ferro para que o meu resultado final seja -2? Então, eu vou colocar aqui o ferro como X, tá certo? Então, como que eu respondo isso aqui agora? Mando esse -8 para o outro lado, ele vai com o sinal invertido, tá? Então, aqui eu vou ficar, o ferro vai ser quanto? Vai ficar +8 menos 2. E aí, esse ferro aqui, ele vai ter um número de oxidação de +6, tá certo? Então, aqui, o ferro é +2. E aqui o ferro é +6, ok? Então, nesse composto aqui, eu tenho um... Então, o que a gente percebe quando a gente analisa o diagrama de por B? Aqui, ó, aqui, quando não tem nada é 0, então, toda a substância simples, o número de oxidação é 0, e aí você está subindo lá para cima. Ó, conforme o potencial aumenta, também aumenta a quantidade de elétrons que o ferro perdeu. Então, aqui ele está neutro, aqui ele perdeu 2 elétrons, aqui ele perdeu 3 elétrons, e aí o que faz sentido? Aqui faz sentido ser o ferro 2, do hidróxido de ferro, e aqui faz sentido ser o FeO4 2-. Então, faz sentido ele sair de 0 para +2, para +3 e depois voltar para +2? Não faz sentido aqui em cima ser o +2, tá certo? Você está vendo que você está subindo e aqui o ferro ele está cada vez perdendo mais elétrons, cada vez ele está oxidando mais, tá certo? Então, daqui para cá ele perdeu 2, daqui para cá ele perdeu 1, daqui para cá ele perdeu +3. E aqui a gente tem a carga +6 do ferro.
Então era dessa forma que você ia atribuir em relação ao potencial, tá certo? Então essa região aqui vai ser o FeO4 2-. Então a gente sabe que essa região 1 vai ser para esse cara aqui. E aí essa região 2, ó, aqui sim, ó, aqui é o ferro 2, aqui é o 0, e aqui então faz sentido com que seja o hidróxido de ferro, o FeOH2, porque aqui o número de oxidação aqui embaixo ainda continua sendo mais baixo também, tá certo? Então aqui o hidróxido de ferro 2 vai ser aqui da região 2 e o FeO4 2- vai ser na região 1. Então se você fosse, bom, parei aqui, como que eu saio daqui? Calculo o potencial. Então você vai ver que a sequência, a tendência que está acontecendo com o potencial, você está vendo que está aumentando, então você sabe que aqui em cima vai fazer sentido com que seja mais 6, porque aqui o potencial está aumentando, então aqui em cima também esse cara vai ter cada vez perdido mais elétrons. Então a tendência cada vez mais vai ser o quê? Que esse ferro 6 ele queira ganhar elétrons, porque ele está muito deficiente em elétrons. Então ele vai querer muito ganhar elétron para estabilizar, tá certo? Então é isso que a gente vai ter aqui. Então aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 1, tá certo? Então o que a gente vai justificar para o pessoal da FUVEST? Então quanto maior o NOx, quanto maior o número de oxidação, mais deficiente em elétrons ele tá certo? Então aqui ele só perdeu 2 em relação ao ferro metálico, aqui ele perdeu 6 elétrons, então esse cara está mais deficiente. Então o que vai acontecer? Se esse cara está bem deficiente, ele vai o quê? Você vai aumentar a tendência desse cara querer receber elétron, porque ele está muito deficiente de elétrons. Então a tendência vai ser com que ele receba esses elétrons e, portanto, ele venha a se reduzir, tá certo? Então a gente está levando em consideração aqui, a associação deve ser feita com base no potencial de redução. Então, como esse cara está muito deficitário em elétrons, esse cara vai ter uma tendência muito maior de receber elétrons, ok? E quem ganha o elétron, quem recebe o elétron, é a espécie que está se reduzindo, ok? Então, no caso do íon aqui, FeO4 2-, ele apresenta estado de oxidação mais 6, que é o que eu vou escrever, tá? Enquanto que o hidróxido de ferro 2 tem o número de oxidação mais 2, tá certo? Então, como esse cara está muito mais oxidado, a sua necessidade de se reduzir vai ser maior, tá? E aí você vai ter como consequência disso um potencial de redução padrão bem mais elevado do que o hidróxido de ferro 2. Por isso que aqui o potencial aqui dele é superior ao potencial padrão de redução do hidróxido de ferro 2, tá certo? Então, enquanto o potencial vai estar dentro dessa faixa para o hidróxido de ferro 2, aqui para o FeO4 2-, ele vai estar dentro dessa faixa, claro que dependendo aqui da escala de pH que você tiver se encontrando, tá certo? Então é isso que a gente vai ter aqui nessa questão, ok? Então, isso aqui é o que a FUVEST nos pedia para a gente responder. Então aqui nós atribuímos a região de cada espécie e respondemos aqui com base no potencial da seguinte forma. Quanto maior o número de oxidação, então lembra que esse aqui é mais 6, esse aqui é mais 2, mais eletricamente deficiente ele está, tá certo? O que aumenta a sua tendência de receber elétrons e, portanto, de se reduzir, que é o que a gente viu no diagrama de Pourbet. Esse cara aqui está acima, está na região acima da região onde se encontra o ferro 2, tá certo? Então esse cara quer muito mais reduzir do que esse cara aqui. No caso do ferro, o íon FeO4 2- apresenta ferro no estado de oxidação mais 6, que é o que a gente calculou, então a gente faz esse cálculo lá para o pessoal da FUVEST, da banca, tá? E enquanto o hidróxido de ferro 2 contém o ferro no estado de oxidação mais 2. Como o ferro em mais 6 está muito mais oxidado, ele perdeu 6 elétrons, enquanto o outro só perdeu 2. Ok? Está muito mais oxidado. Sua necessidade de se reduzir é maior, resultando em um potencial de redução mais elevado para o FeO4 2- em comparação ao hidróxido de ferro 2. Tá certo? Então, respondemos aqui para eles, para o pessoal da banca, com relação ao potencial padrão de redução.
tá? Uma outra coisa que faz sentido aqui, mas não relaciona com o potencial padrão de redução, vai ser o quê? Você está vendo que o FeO42-, ele preenche toda a escala aqui de pH. No eixo X ele vai do 0 até aqui o 13, tá? Então, se você está num ambiente básico, tá? E aqui ele é bem básico, faz sentido que você tenha que espécie? Uma base ou aqui o FeO42-. Então faz sentido, analisando a escala de pH, que por essa região ser muito alcalina, que aqui você tem a formação do hidróxido de ferro 2, tá certo? E aí, aqui no potencial, tá? Porque aqui você está vendo que o FeO42-, ele abrange toda essa escala de pH. Só que o hidróxido de ferro 2, ele só acontece nessa faixa onde tem um pH alcalino. Não faz sentido você ter o hidróxido de ferro 2 num pH que seja ácido. Então, como esse cara está abrangendo toda essa região e esse cara aqui só abrange essa região aqui, tá certo? Então, faz sentido também se você olha pela escala de pH. Como aqui é alcalino esse meio, então aqui você tem que ter o hidróxido de ferro 2, tá? Então, consequentemente, esse cara estaria aqui em cima, porque se eu tivesse num ambiente ácido, não faz sentido existir mais essa espécie aqui. É dessa forma que você tinha que pensar, tá? Como ele fala para levar em consideração os potenciais, eu não coloquei a resposta falando isso, tá? Mas se você, por exemplo, estava perdido no início, como você ia bolar a sua resposta, você podia pensar dessa forma, de que aqui por ser uma base, então ela tem que estar dentro dessa escala aqui de pH. Ela não pode abranger toda essa escala de pH. Esse cara aqui que é uma base de Arrhenius. Tá certo? Então, podia ser um pontapé inicial para você colocar as posições corretas. E depois você pensava em cima de como você responder em cima dos potenciais. Tá certo? Então, respondemos aqui para o pessoal da FUVEST essa questãozinha. Dá uma questãozinha bem interessante, tá? Falando aqui, mostrando para vocês que existe um diagrama para cada metal, tá? Para cada metal vai ter um diagrama de por B, e só que o estilo deles não é igual a que a gente viu para o ferro, tá? Vão ter regiões diferentes de corrosão, de passividade e de imunidade. Então, você vai ter um para cada metal, só que eles não são idênticos aqui ao do ferro, porque isso vai depender do pH, isso vai depender aqui dos potenciais de cada metal e como eles se comportam em cada pH e em cada potencial, tá certo? Então, como a gente viu, isso vai ser montado em cima da equação de Nernst. Fechou? Então, uma questãozinha bonita, tá? Não é uma questão tão simples, tá? Então, a gente viu que o item B era muito simples, mas você tinha que ter um bom entendimento de eletroquímica, tá? Dessa parte aí de eletroquímica para poder resolver essa questão, tá? Não era um absurdo de difícil, mas você tinha que parar para pensar e gastar os seus conhecimentos aqui de eletroquímica nessa questão, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conheciam esse diagrama de por B ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!